E aí a teoria das relações humanas, ela chegou a algumas conclusões. E uma das é que o nível da produção, ele seria determinado pela capacidade física ou fisiológica do empregado. Ou seja, é a capacidade social do trabalhador quem determina o seu nível de competência e eficiência, e não sua capacidade de executar movimentos eficientes dentro do tempo estabelecido, como se preconizava na teoria clássica e na administração científica. Quanto maior a integração social do grupo de trabalho, tanto maior vai ser a disposição de produzir. E se o empregado ele apresentar excelentes condições físicas e fisiológicas para o trabalho e não estiver socialmente integrado, sua eficiência ela vai sofrer a influência de seu desajuste social. Quanto ao comportamento social dos empregados, o comportamento do indivíduo ele se apoia totalmente no grupo, nesse estudo. E os trabalhadores eles não agem ou reagem isoladamente como indivíduos, mas como membros do grupo. A qualquer desvio das normas grupais, o trabalhador ele iria sofrer algumas punições sociais ou morais dos colegas, e isso seria no intuito de se ajustar aos padrões do grupo. Quanto às recompensas e sanções pessoais, os operários que produziam acima ou abaixo da norma socialmente determinada pelo grupo, eles perderiam o respeito e a consideração dos colegas. Esses operários eles prefeririam produzir menos e ganhar menos a pôr em risco suas relações, que seriam as relações amistosas com os demais colegas. Cada grupo social ele desenvolve crenças e também expectativas em relação à administração. E essas crenças e expectativas, elas sejam reais ou imaginárias, elas influenciam ou influenciavam as atitudes e as normas, tanto quanto os padrões de comportamento de que o grupo ele define como aceitáveis. O estudo dos grupos formais era interessante porque enquanto os teóricos clássicos eles se preocupavam com os aspectos formais da organização, como a questão da autoridade, da responsabilidade, da especialização do funcionário, o estudo dos tempos em movimento, a questão dos princípios gerais da administração e o processo de departamentalização, esses autores da teoria humanística, eles se concentravam em analisar os aspectos informais da organização. E aí esses aspectos estavam relacionados àqueles grupos que eram os grupos informais, analisar o comportamento social dos empregados, as suas crenças, as atitudes que eles tinham, quais as expectativas, o que é que motivava esses grupos. A empresa em si ela passou a ser visualizada como uma organização social, que era composta de grupos sociais informais, cuja a estrutura nem sempre ela coincide com a organização formal da empresa. Esses grupos sociais, eles constituem a organização humana da empresa. Os grupos formais, eles constituem a organização humana da empresa e muitas vezes em contraposição à organização formal estabelecida pela direção. Esses grupos informais, eles definem suas regras de comportamento, as formas de recompensas ou sanções sociais, os objetivos, a escala de valores sociais, as crenças e as expectativas que cada participante ele vai assimilando e integrando em suas atitudes e comportamentos durante o tempo que permanecerem nos grupos. E aí, quanto às relações humanas, para tentar explicar o comportamento humano das organizações, a teoria das relações humanas ela passou a estudar essa interação social. Cada pessoa, ela tem, nesse estudo, eles identificaram que cada pessoa tem uma personalidade própria e diferenciada. Eles identificaram que cada pessoa tem uma personalidade própria e diferenciada que influi no comportamento e nas atitudes das outras pessoas com quem eles manteriam contato e vice-versa. E essas pessoas elas procuravam ajustar-se às demais pessoas do grupo, porque elas queriam ser compreendidas, queriam ser aceitas e também participar no intuito de atender aos seus interesses e aspirações. Quanto à importância do conteúdo do cargo, os especialistas que estavam fazendo a pesquisa em Haldor, da teoria das relações humanas, eles identificaram que a especialização ela não é a maneira mais eficiente de divisão do trabalho. E embora que não tenham se preocupado
com esse aspecto, o Mayo e seus colaboradores, eles verificaram que a especialização proposta pela teoria clássica, ela não criava a organização mais eficiente. E esses estudiosos, eles observaram que os operários, eles trocavam de posição para tentar variar as atividades e evitar a questão da monotonia. E eles saíam contrariando de início a política da empresa. Essas trocas, elas provocavam efeitos negativos na produção, mas essas trocas, elas elevavam a moral do grupo. O conteúdo e a natureza do trabalho, ele teria influência sobre a moral do trabalhador. Os trabalhos simples e repetitivos, eles tornavam-se monótonos e maçantes, e que no final eles afetavam negativamente a atitude do trabalhador e chegavam a reduzir a sua satisfação e, consequentemente, a sua eficiência. E no final do estudo, dois dos pesquisadores, dois dos relatores da pesquisa, eles consideraram que a fábrica deveria ser vista como um sistema social. Para eles, a organização industrial ela teria duas funções principais, que era de produzir os bens e serviços, que seria uma função econômica, que iria buscar o equilíbrio externo, e também a de distribuir satisfações entre seus participantes, que aí seria a função social, que buscaria o equilíbrio interno da organização. E aí, eles se anteciparam às atuais preocupações com a responsabilidade social dessas organizações. E a organização industrial, eles entendiam que ela deveria buscar simultaneamente essas duas formas de equilíbrio. A organização da época ela é estritamente calcada e centrada na teoria clássica. E ela somente se preocupava com o equilíbrio da organização. Então ela se preocupava só com o equilíbrio econômico e externo da instituição. E ela não apresentava, à época, maturidade suficiente na concepção deles para obter uma cooperação pessoal, que seria uma característica fundamental para o alcance do equilíbrio interno naquela época.